Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos falar então sobre as últimas testemunhas da Svetlana Alexievich. Esse livro recebi pela tag Experiências Literárias, da tag Curadoria, do mês de julho. E eu só comecei a ler no dia 31 de agosto, terminei no dia 5 de outubro. E sim, foi um longo período de leitura e eu vou explicar para vocês o porquê que foi tão extenso. Primeiramente, eu quero dizer que esse livro é de relatos de pessoas que, quando eram crianças, viveram na Segunda Guerra Mundial. E essas crianças vão narrar para nós alguns fragmentos de suas lembranças, algumas coisas que elas se recordam e que marcaram a vida delas como pessoa, enquanto elas viveram ali na Segunda Guerra Mundial. Acontece que o que a gente tem aqui de pano de fundo é destruição, miséria, fome, medo, perdas, que envolvem todas as crianças, todas as famílias, eu acredito que todas as pessoas que viveram numa guerra. Então, elas vão nos dar fragmentos de suas lembranças, né? Algumas crianças tinham 4 anos, 3 anos, outras já tinham 12, 14, então tem uma diversidade boa, né, em relação à idade dessas pessoas. E as que eram mais novinhas não tem muita recordação, inclusive você tem relatos que elas mesmas falam, né? Não me lembro muita coisa, mas disso eu me lembro, e narra. Ou então que ela diz, não sei se é minha lembrança ou se minha mãe me contou, mas aconteceu isso, isso, isso. Então, quando a criança é menorzinha, você tem essa percepção. E os relatos são bem menores, dão em questão de meia página, no máximo uma. Quando já são adolescentes, os relatos são um pouquinho maiores, calculam aí em média de 3 a 4 páginas, tá? Porém, esse livro ele tem 315 páginas, 314 páginas, só de relatos. Então, são muitos que tem aqui. A Svetlana fez entrevista com muitas pessoas para fazer esse compilado aqui, né, essa junção de todos esses relatos, essas narrativas. As histórias separadamente são chocantes, sim, são incríveis, trazem aqui pra gente uma noção clara de que o que você passa não é nada, que a gente é muito mal agradecido, que nós reclamamos demais da vida, demais das coisas que não dão certo, mas que perto do que outras pessoas já passaram nessa vida, a gente não passa nada, assim, gente, nem um terço, tá? Por outro lado, são relatos que, se nós analisarmos bem, hoje em dia, existem crianças, existem pessoas nessa mesma situação. Então, passando fome, perdendo os pais, em miséria, grande miséria. Então, a gente tem também essa situação hoje, não é porque foi na guerra, né? Isso ainda existe. Então, analisando todo esse conjunto de fatores aí, não foi uma obra que me impactou tanto assim, sabe? Porque nós não temos a vida inteira dessas pessoas, nós temos fragmentos. Então você não consegue se envolver por inteiro. Quando você se envolve, assim que você está entrando mesmo na vida da pessoa, logo acaba o relato dela, então você já passa para um outro. Isso também vai dando uma quebrada naquele relacionamento seu com os personagens, né? No caso, com as pessoas que relatam, porque aqui são, de fato, pessoas que viveram isso, né? Não é uma ficção. Diante de tudo isso, não foi um livro que me impactou, não foi um livro que me trouxe um choque, mas eu gostei. Foi um livro interessante de ser lido, recomendaria para outras pessoas. Sim, a leitura, para mim, pelo menos, passou a ser amarrada. Eu comecei a empurrar muito o livro, eu já não aguentava mais, porque os relatos acabam sendo repetitivos. Como eu disse, o que permeia aqui a miséria, a fome, né, a destruição, as perdas, o medo, e todos eles passam pela mesma coisa. Então, quando você vai vendo um relato atrás do outro, um atrás do outro, que são muitos, muitos mesmo, você cansa. Você fala, nossa, tá repetitivo, tá enrolado. Então, foi essa a sensação que eu tive, por isso não foi um livro que me chamou tanta atenção, não teve um impacto tão grande na minha vida. Enfim, essa foi a minha percepção sobre esse livro. Resumidamente, não me agradou tanto. Acho que a Svetlana
fez mais sucesso com as outras obras dela mesmo. Já vi várias pessoas reclamando dos mesmos pontos que eu aqui nessa obra. Então eu ainda quero dar uma chance para ela. Eu quero ler A Guerra Não Tem Rosto de Mulher ou Vozes de Chernobyl. Quero sim, mas esse livro em específico não me agradou. Livros de pessoas que viveram na guerra, né? Como foi com essas crianças. A gente tem aí Diário de Anne Frank, essas coisas, tudo. Porém, o melhor que eu li até hoje de alguém que sobreviveu à Segunda Guerra Mundial e passou pelas piores coisas foi Nanette Blitz, com Eu Sobrevivi ao Holocausto. Esse livro, com certeza, teve um impacto muito grande na minha vida, porque aqui você acompanha somente a vida da Nanette. Então talvez realmente esse compilado, essa junção de tantos relatos iguais, tenha me dado um desgaste. Enfim, é só mesmo para vocês entenderem o que eu quis dizer, né? Dando esse exemplo do da Nanette, como foi incrível, e esse como deixou de ser tão incrível assim, porque são fragmentos, são episódios bem esporádicos, sabe? Não li a revistinha ainda, então não tenho como falar se essa revista ajuda na leitura ou não. Um dia eu leio a revista e eu conto lá no Stories se me ajudou na percepção do livro ou no final das contas mudou minha opinião ou não. Fico por aqui com esse vídeo então. Grande beijo, obrigada pela paciência e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.